É Deus quem nos capacita. O texto de Paulo, que está em 2 Coríntios 3:5, diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, vamos dizer juntos, vem de Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo compreendia que tudo que ele era capaz de fazer, e detalhe, ele foi um grande apóstolo. Se não fosse pela vida do apóstolo Paulo, pela instrumentalidade que Deus fez da sua vida, ele era um utensílio nas mãos do Senhor. Ele era uma ferramenta poderosíssima nas mãos de Deus. Se não fosse pela vida do apóstolo Paulo, o evangelho ficaria preso a alguns países lá do Oriente Médio, mas ele tinha uma visão, ele tinha um sonho, ele queria romper limites, passar fronteiras. A Bíblia até relata um desejo de Paulo de ir até a Espanha. Imagine, se ele tivesse conseguido, nós aqui, portugueses, espanhóis, nós teríamos sido colonizados já com o Evangelho da Reforma, o Evangelho de Cristo. E a gente ainda passou por todo um processo católico para depois Deus abrir o nosso entendimento para o verdadeiro Evangelho. Mas do que Paulo conseguiu fazer, foi uma obra tremenda. Do que Paulo conseguiu espalhar a mensagem de Cristo, ele fez muito mais do que todos. Eu posso dizer aqui, sem medo de errar, que o que Paulo fez, nenhum homem até os dias de hoje fez. Até porque os tempos antigos eram muito mais limitadores, muito mais difíceis. Não tinha a internet que tem hoje, onde um grande pregador, um grande pastor, um grande ministério pode anunciar a palavra de Deus e numa fração de segundos ela chega literalmente aos 4 cantos do mundo. E daí ele diz, olha, do que somos capazes de fazer, da habilidade que temos, da suficiência que temos para anunciar o Evangelho, para fazer o que Deus quer que façamos, tudo isso não parte de nós, não é força nossa, não é ideia nossa, não é uma iniciativa apenas nossa, nós colaboramos com isso, nós fazemos força para que o trabalho continue, mas tudo isso vem de Deus. Eu quero dizer para você então, que em toda a sua missão, no cuidado para com a sua família, na sua vida profissional, no seu emprego, na estrada que você segue em direção ao seu futuro, em toda essa missão, você tem que pensar naquilo que Paulo deixou escrito, se sou capaz de fazer alguma coisa, se há em mim alguma habilidade, se eu posso romper limites, se eu posso ir muito mais além e tomar assim, tenhamos aqui grandes testemunhos de vida ampla, de vida grande, de vida saudável, vida próspera, vida feliz, famílias abençoadas, mas sempre temos que compreender que quem impulsiona a nossa vida para tudo isso é Deus. A nossa suficiência vem de Deus. É Deus quem nos capacita. Você entende isso? Aí vem a grande questão. Se é Deus quem faz, se é Deus quem dá o start, o pontapé inicial, se é Deus quem toma a iniciativa, a Bíblia chega a dizer que Deus põe o querer lá dentro do nosso coração e depois Ele oferece condições para o realizar. Isso é tremendo, né? Nós podemos sonhar sonhos plantados pelo próprio Deus. Se foi Deus que plantou um sonho, Ele vai levar você à realização. A Bíblia diz que Deus começou uma grande e boa obra e Ele há de completar, nem que seja no último e grande dia, o dia de Cristo. Então, se Deus faz, se Deus age, se Deus impulsiona, se Deus abre portas, amado, a grande questão é, que medo nós
podemos ter, que receio nós podemos abrigar em nosso coração, que ansiedades e preocupações podemos guardar aqui dentro, se Deus está no absoluto controle de tudo. De pronto, a gente sabe da resposta. Não, bispo, é verdade, não há razão para guardar medo aqui no coração, não há razão para guardar ansiedades, pavores, aquela coisa ansiosa de pensar no futuro, e ainda mais como às vezes a família está caminhando, como os negócios estão caminhando, a gente vê crise, a gente vê guerras e confusões, a gente tem uma ansiedade e a resposta a gente tem na ponta da língua, mas por que não viver isso? Por que não fazer força para vivenciar isto? Se entregar totalmente nas mãos dele. Assumir que você pode muito mais, mas que não é por sua própria capacidade, e sim por aquilo que Deus vai fazer, pelas portas que Deus vai abrir. Porque, amados, um dos grandes temores do ser humano é esse sentimento de inadequação. O indivíduo, até de acordo com a teoria que ele recebe, bíblica, o ensino da palavra, ele vem à igreja, o pastor prega, de acordo com isso, ele sabe do que Deus é capaz, ele sabe que Deus está no controle, ele afirma isso com sua boca, mas lá dentro, no coração, às vezes tem aquele temor, aquele sentimento de inadequação. Ou seja, o indivíduo se acha incapaz de estar adequado a várias situações. A família. Não, eu nunca vou ser um bom pai, uma boa mãe. É um sentimento de medo, né? Do que vem pela frente, do que ele vai enfrentar ou do que já está enfrentando. O indivíduo se sente incapaz de se achar adequado a um bom casamento, a um bom emprego, a uma vida bem-sucedida. Muita gente acha que não é capaz de ser um bom empregado, que dirá um bom empresário. Muita gente acha que não pode ser, inclusive, olha que coisa que puxa o ser humano para um abismo. Muita gente acha que não poderá ser um bom cristão. Ah, pastor, com todo respeito, eu sou tão pecador que eu não posso ser um bom cristão. Na verdade, isso é uma grande mentira instalada na mente da pessoa. E ela acaba se afastando cada vez mais daquilo que a fortalece para que ela não seja tão pecadora assim. Porque pecadores todos somos, mas uma vez que recebemos o perdão de Cristo, temos que lutar contra o pecado. Mas qual é a grande mentira que se instala na mente da pessoa? Não, eu sou tão pecador que é melhor eu ficar aqui na minha, deixa a igreja aí na sua, é melhor eu ficar na minha, deixa Jesus de lá, não quero chatear o mestre com os meus erros. Tem muita gente que acha que nunca será capaz de ser um bom cidadão. E aí ele bota aquilo na cabeça, não, eu nunca vou poder ser gente boa, gente do bem. E aí ele começa a criar um pensamento, ele vai se associando só a gente perversa. Não, porque eu sou da patota do mal, eu boto para quebrar. Enquanto que ele tem que tirar isso da mente. Muitos acham que nunca poderão passar naquela prova, passar naquele vestibular, ou então tomar uma decisão importante. A pessoa perde oportunidades, perde cargos de liderança, perde gerências, perde uma empresa, porque diz para si mesmo, não, eu não sou capaz de fazer como o fulano faz, eu não sou capaz de organizar, eu não sou capaz de liderar, e é muita responsabilidade nas minhas mãos. Não, prefiro ficar aqui subalterno do que crescer na vida. Isto é resultado de um sentimento de inadequação. A pessoa não se acha capaz de. Ouça. Na carne, humanamente falando, todos nós
somos frágeis. Eu quero que você não confunda capacidade humana com aquela capacidade que Paulo está falando, capacidade divina. Imperfeições todos nós temos. Você e eu. Você talvez tenha as suas, eu tenho as minhas. Se juntar os dois, acabou o mundo. Fragilidades, medos, ansiedades, todos nós temos. Mas, amado, não confunda capacidade humana simplesmente com esta tal capacidade divina, porque a nossa suficiência vem lá de Deus. Sabe o que o profeta Isaías disse no capítulo 28, versículo 11? Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Uma das referências bíblicas em relação a isso, que a gente pode criar aqui uma relação, né? Foi a vida de Moisés. O quanto e como Deus usa pessoas simples, pessoas, entre aspas, incapazes de fazer tal coisa, e Deus vai lá e usa. E Deus tem aquela pessoa como um instrumento, como uma ferramenta, como uma arma. Moisés, que foi um grande legislador, um estadista, que não só libertou o povo de Israel lá da escravidão do Egito, mas preparou todo o caminho para que o povo entrasse numa terra prometida. O grande Moisés, você sabe que as tábuas dos 10 mandamentos foram entregues nas mãos dele. Deus estabeleceu essas regras, esses ditos, entregou em suas mãos. Quem era o Moisés? O líder do povo. Ele falava diretamente com Deus para depois reproduzir ao povo o que Deus queria. E ele tinha uma limitação. Ele falava com Deus e depois ele tinha que passar tudo para um sacerdote, o Arão. Era irmão dele, inclusive. Para o Arão ser o interlocutor. Moisés, ele tinha a mensagem, mas ele não tinha a interlocução, a comunicação. Ora, mas Deus usava ele assim mesmo. Diz a Bíblia que ele tinha língua pesada, né? E olha, é interessante, né? Isaías 28. Pelo que por lábios gaguejantes. Eu mesmo, quando pequeno, não pronunciava algumas palavras, algumas letras. Minha mãe está aqui, ó, me levou para fonoaudiologia, fazer terapia. Eu não falava o R, né? Quando eu era pequenininho, já tinha abandonado a chupeta de criança. A doutora me botou um chupetão desse tamanho, aquela chupeta que atolava a boca inteira, que era para forçar a língua, né? E eu lembro de uma vez que, quando eu consegui fazer a língua tremer, falando o som de R, aquilo para mim foi, sabe, um sucesso, um estouro. Eu estou falando. Quem imaginaria, pelo menos os da minha família, que eu iria crescer, Deus iria usar alguém que antes não conseguia se pronunciar. Então, ouça uma coisa, amado, você deve buscar o conhecimento, você deve buscar crescimento espiritual, mas Deus vai ser aquele que vai te capacitar e vai usar você, ou de uma forma ou de outra. Se você precisar do interlocutor, da pessoa que se comunique por você, mesmo assim Deus estará lhe usando. Creia nisto. Creia nisto. Então que Deus comece por iluminar você mentalmente. Você pode ser um grande líder, você pode ser uma pessoa que instrua outros, ainda que de tabela.
Tem pais, tem mães que às vezes têm receio, sabe, de parar para conversar com o filho, porque diz, eu não sei falar, a linguagem deles é muito moderna. Pai e mãe, às vezes sem palavras, só num olhar assim, daquela sobrancelha que sobe, a outra que desce, já está comunicando muita coisa. Líder da sua família, líder da sua casa, você já é. Então que Deus te ilumine por dentro, para que você entenda o potencial que está em você. O livro de Efésios capítulo 1, versículos 17 ao 19, Paulo fez uma espécie de oração a Deus. Ele diz assim, olha, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. De que forma? Iluminados os olhos, versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança no meio de tanta gente, dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, para nós, para conosco, segundo a eficácia da força do seu poder. Iluminados os olhos do coração, para perceber o quanto Deus age em nós, os que cremos. Então, que esse trabalho de Deus comece de dentro aí para fora. Ainda que a tua expressão não seja tão significativa, ainda que você diga, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de me comunicar, bispo, evangelizar pessoas, não é minha praia. Ainda que você ache que não é capaz de fazer tal e tal coisa, amado, pense em uma coisa, quem persuade através de você, não é você que vai persuadir alguém, quem persuade através de você é Deus. Comece a entender e a acreditar que é Deus, ouça, quem convence. Você tem que ter o discurso certo, você tem que estar do lado da verdade, você tem que estar do lado da justiça, você tem que ter a razão certa, não é nem discutir isso, né, a ferro e fogo. Tem até gente que diz hoje em dia, tem uma frase da moda, né, prefiro estar em paz do que ter razão. Eu prefiro as duas coisas. Eu não posso abrir mão da razão, então eu não vou criar guerras. É óbvio que eu não vou criar guerras, mas se eu tenho a razão, eu tenho que saber de uma coisa, quem vai convencer será Deus. Porque às vezes nesse discurso de, eu prefiro ter paz do que ter razão, eu deixo de me posicionar como alguém que vai manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus como? O que é isso? Sendo o profissional que tem que ser, sendo o cidadão que tem que ser, sendo o pai, a mãe que tem que ser. Amado, comece a acreditar que é Deus quem abre caminhos. Você apenas é posto por Deus naquele caminho, mas não são as suas forças, não é a tua persistência sozinho, não. Você tem que ser perseverante no caminho que Deus te abre, mas é Ele que abre caminhos. É Deus quem planeja, é Deus quem faz, é Deus quem impõe o querer, é Deus quem impõe o realizar. Isso tudo tem que gerar para o nosso coração tranquilidade. Eu amo uma palavra de Isaías, que é no capítulo 26, versículo 12, que diz assim, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Aleluia! Aleluia! Você percebe o clamor, né, do profeta, da voz do ser humano para Deus? Senhor, eu compreendo, eu sei que o Senhor faz tudo, eu sei que o Senhor organiza tudo, o Senhor persuade, convence, abre caminhos, abre portas, faz aquele currículo saltar lá debaixo da pilha, para cima da pilha, né? Abre condições, eu sei que o Senhor faz. Já que eu sei que o Senhor faz, então Deus, tira essa ansiedade aqui de dentro. Senhor, me conceda paz, porque
eu tenho percebido e crido e verificado que o Senhor faz todas as coisas acontecerem. De alguma forma, esse tipo de expressão do profeta é uma busca em Deus de um coração mais tranquilo. Você quer experimentar pedir isso a Deus? Nas exatas palavras de Isaías, diga: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Amém. Amém. Neste exato momento, Deus está no controle absoluto da sua vida. Dá-me paz, Senhor. Aliás, o versículo que a gente iniciou aqui, a mensagem de hoje, eu trouxe aqui um pedacinho dele na Nova Versão Internacional. Você deve se lembrar sempre disso. 2 Coríntios 3,5. A nossa capacidade. A nossa capacidade. É nossa, mas não é nossa. É o que se opera em nós. É o que se vê em nós. É a força que você tem. É a habilidade que você tem. São os dons e os talentos que você tem. Mas você tem dados por Deus. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Coisa preciosa, coisa amável, principalmente para Deus, é o ser humano dizer isso como verdade. Senhor, eu sou o que sou, pelo que o Senhor opera em mim, a tua grandeza. A questão da humildade, de se humilhar diante de Deus, reconhecer que Ele é tudo, que Ele faz tudo, que Ele opera tudo. Porque a gente é travado justamente na hora que a gente confunde isso aqui. Quando a gente diz assim, porque eu é que sou mais eu. Porque a capacidade que eu tenho, a persuasão que eu tenho, os meus dons. A gente é embarreirado pela vida, a gente é limitado. Porque, você sabe, a vida é justa. A gente é colocado numa prisão, a gente não consegue avançar, quando justamente a gente confunde esses fatores aqui, achando que a capacidade vem de nós mesmos. Bispo, mas aí não vai ser o meu nome. O teu nome vai constar lá, mas a glória será dada para Deus. Eu volto a dizer, coisa graciosa, coisa amável, principalmente para Deus. Deus ama ver isso. Alguém que diz, cheguei no topo, mas foi Deus que me colocou aqui. Ultrapassei limitações, venci, me formei, estudei, formei uma família, tenho filhos, tenho marido, tenho esposa, tenho cachorro, tenho gato, e foi Deus que deu. Deus ama isso. Então, veja bem, se a nossa força, se a nossa capacidade, eu digo nossa no sentido do que se vê em nós, se a nossa habilidade e tais coisas, se todas essas coisas vêm da parte de Deus, por quê? Volto àquela questão. Por que o medo de continuar avançando? Por que o receio de ir um pouco mais para frente? Você não pode ter medo de projetar um futuro, de pensar lá na frente, de imaginar como vai ser a sua vida não só daqui a 6 meses, como daqui a 6 anos. Por que ter o medo de ir para uma faculdade, para se formar? Já estou muito velho, bispo. Está muito velho. Quantos anos você tem? Não, estou com 38 anos. 38 anos? Você faz uma faculdade técnica em 2 anos, você faz uma mais formal em 4. Se você quiser se formar médico, faz como a Stephanie fez, está estudando até hoje. Né? Mas você segue a sua vida fazendo o seu futuro acontecer com essa capacidade que Deus dá.
Às vezes nós achamos que já passamos do limite, da conta. Já estamos ultrapassados demais, já ficamos velhos demais, já somos chatos demais. Imagina ter um relacionamento a essa altura do campeonato. Eu sou cheio de chatice, bispo. Eu estou dando exemplo de como se fosse alguém aqui no nosso meio dizendo, tá? Porque sou eu que sou chato, não. E também não sou eu aquele jovem de 38 anos, não. Eu tenho muito mais que isso. Mas a pessoa diz assim, né? E eu quero usar esses exemplos aqui. A pessoa acha que não é capaz de ter boas e belas amizades. Às vezes, por conta daquele processo que a pessoa já foi uma vez chutada para escanteio, pá! Alguém deu uma punhalada nas costas e a pessoa diz, é melhor eu ficar na minha, antes só. Claro que sim, o ditado está perfeito, mas veja bem, por que não criar boas e belas amizades? A gente foca, às vezes, numa questão, antes só do que mal acompanhado. Claro, má companhia está repreendido, amarrado, né? Em nome de Jesus, vai para a Universal lá. Agora, a gente trava, às vezes, na solidão. Não, eu estou aqui sozinho porque é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, então eu vou viver sozinho. E a pessoa fixa nisso. Acha que não é capaz de criar novos laços de amizade. Acha que não é capaz de crescer na vida. Acha que não é capaz de avançar. Isso tudo é resultado de medos, de receios que a gente abriga dentro do nosso coração. E toda a questão da psicologia, da terapia, ela identifica que o ser humano só não avança porque ele traz isso aqui dentro. E é uma coisa meio que entranhada, sabe? É difícil de expurgar. Biblicamente falando, parece que veio lá dos primórdios, lá do Jardim do Éden, onde tudo começou. Sabe quando Deus, todas as tardes, se encontrava com Adão, ele conversava com Adão e tal, naquele relacionamento de pai e filho, de criatura, tudo novo, Adão e Eva no paraíso, que maravilha! E uma vez, Adão foi lá e comeu da árvore que Deus disse assim, olha, você pode ficar à vontade aí, mas não toque naquela árvore. Bom, ele desobedeceu uma ordem, aquilo ali virou algo dramático para a vida de Adão, até que numa tarde, onde sempre Deus ia falar com Adão, olha o que diz o Gênesis 3:9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Adão tinha se escondido. O versículo 10 diz assim, ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, me escondi. Isso aqui é só um versículo para você entender que depois que Adão desobedece a ordem de Deus, a Bíblia diz que ele percebe que estava nu, ele percebe que ficou em faltas com Deus, ele achou que já não poderia ter mais aquele relacionamento com Deus, de falar com Deus, de conversar com Deus. Ele teve o quê? Medo. E se escondeu. Então, de alguma forma, eu reconheço a dificuldade que nós temos de trabalhar isso no nosso coração, porque veio entranhado desde Adão. Se você pensa assim, mas eu não nasci de Adão, não. Nasceu do quê? Da lagartixa? Uma vez, numa família de crente, né, o pai ficava dizendo para os filhos, a tua mãe, ela insiste com o negócio da Bíblia aí, que a gente veio de Adão e Eva, a gente veio do macaco. A gente veio do macaco. O pai ficava colocando na cabeça das crianças. Aí o filho confuso perguntava, mamãe, papai está dizendo que a gente veio do macaco. Aí ela disse, olha, eu vim de Adão e Eva, a família dele é problema dele. Deixa ele para lá. E tem gente que acha que veio da evolução. Nós fomos criados por Deus.
imagem e semelhança dele. A questão não é essa, a questão é, aquilo que o pecado fez na vida do ser humano, reflete até hoje, repercute até hoje. E se a gente deixar isso invadir o nosso coração, primeiro, nós não vamos querer ter um relacionamento com Deus. Ah, Senhor, eu tive medo, me escondi. Mas você vai ter medo de falar em público, você vai ter medo de dirigir, você vai ter medo de pedir alguém em casamento, vai ficar encalhado o resto da vida. Ah, eu tive medo, não casei. Você vai ter medo de pedir um aumento de salário, você vai ter medo de magoar o filho se você der uma bronca nele, porque eu não posso. Hoje em dia as pessoas são sensíveis, eu não posso falar duro com ele. Vai virar um adulto, sabe, magoado, ferido. Duvido. Tem pais que têm medo de falar alguma coisa ao filho, de proibir alguma coisa. Eu sempre ensino aqui, você quer proibir algo? Proíba e diga a razão. Olha, está proibido por isso, por isso, por isso. Porque acredito que também não convém aquela coisa, está proibido. Por quê? Não, porque não. Não, por quê? Não, porque não. Não. Explica, ainda que a justificativa seja sua. Você diga, olha, não vai andar com aquele fulano, porque, pelo que eu percebo, ele é má companhia. Não vai para tal lugar, porque lá tem isso, tem mais aquilo. Então, o pai, ele pode proibir, dando a justificativa. Agora, chegar ao ponto de ter medo, de dizer, não, eu deixo acontecer. Bispo, eu cresci assim, bispo, sozinho, largado no mundo. Então, deixa meu filho crescer. O teu filho foi presenteado, foi um presente de Deus para você cuidar. Você foi presenteado com ele para você cuidar dessa vida. Aí você vai assumir um esconderijo por conta do medo. Eu tive medo, não fiz o que deveria fazer, Senhor. Você não pode mais carregar esse sentimento de medo. Eu vou dizer para os irmãos, isto é vergonhoso. Vergonhoso. E cada um de nós é que tem que primeiro assumir isso. É uma vergonha eu ter medos, eu ter receios quanto ao futuro, eu ter ansiedades no meu coração, sabendo que Deus está no controle de tudo. Mas se é uma vergonha, então que você receba no teu coração a palavra de Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, ainda que você assuma, poxa, é vergonhoso eu ser uma pessoa medrosa, mas em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra. Não é mudar do planeta, não é mudar de país, é onde você viveu vergonha, na vossa própria terra. Não é mudar de família, na mesma família possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Deus fará isso na tua vida, vai transformar a vergonha em honra, vai transformar a afronta em alegria. Comece hoje a sentir que Deus é quem o capacita. Reaja. Bispo, eu tô para fazer aí, sabe, 1 ano de terapia, porque eu não aguento, eu tenho medo, eu não posso ir para longe, eu não posso ir para perto, eu não posso ir para o alto, nem para baixo. Reaja. Saiba de uma coisa, Deus, Ele sempre age em nossas vidas. Nos momentos difíceis, a gente tem que ter uma ousadia, uma confiança de dizermos para nós mesmos, Deus está agindo, Deus vai fazer algo. Eu quero te dizer, Deus ele age diante das nossas fraquezas, Ele vai lá e age, nos fortalece. Comece a entender isso, Deus está no controle. Mas eu não estou vendo Deus, mas Ele está agindo, Deus não dorme. Diante de uma inabilidade, eu não consigo, eu não tenho a ferramenta, mas Deus através de mim pode. Diante de um sonho, de um bom desejo, diante de um ótimo objetivo, Deus também age.
Diante de um desafio, lá está Deus agindo. Diante de uma situação contrária, lá está Deus agindo. Diante de pessoas difíceis, diante de gente que nos rouba a paciência, diante de gente que nos perturba, que nos deixa agoniado, Deus também age em nós, nos dando paciência. Isso eu gostaria que você recebesse aí no teu coração. Ah, bispo, tem uma pessoa muito chata, tem uma pessoa que me tira a paciência. Uma vez a esposa pediu oração: bispo, eu quero ter força de Deus para lidar com aquele homem chato. Eu disse: irmã, peça paciência. Se você pedir força, você pode dar um muque nele, muito forte. Peça paciência, irmã. É diferente de pedir força, né? Então, diante de situações assim difíceis, com pessoas muito difíceis, Deus age em você, te dando resistência, te dando paciência, sabe? Aliviando o teu coração, porque a pessoa lá vai continuar sendo perturbativa, vai continuar sendo chata. Diante de uma situação impossível, Deus continua agindo, seja uma doença, seja uma tristeza, seja uma necessidade, uma falta qualquer. Lucas 1,37 diz: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, Deus está sempre agindo. Se é Deus quem faz tudo, se é Deus quem age, se é Ele quem nos capacita, eu tenho que colocar o meu coração no modo tranquilidade. Tranquilidade. Eu vou terminar com o exemplo bíblico de um agir de Deus, quando Ele transformou o pouco em muito, na vida de um homem que foi chamado por Deus para ser um guerreiro, para batalhar contra inimigos, e ele era pequeno, era fraco, era pobre, era tudo de pequeno, e Deus diz assim em Juízes 6:11, veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Nessa ocasião, o povo de Deus estava perseguido, massacrado, os inimigos tinham destruído tudo deles. Então havia o local de pisar uvas para fazer vinho, ele estava com trigo lá, fazendo farinha para poder manter a família dele. Então o pessoal olhava lá, um fracote lá no meio do lagar. O lagar está destruído, não tem uva, a gente saqueou as plantações todas. Deixa aquele doidinho lá. Ele lá, fazendo farinha para manter a família a salvo. Deus olhou para aquele homem pequeno. Deus olhou para aquele pequeno guerreiro. E todo dia ia ali para o pôr a salvo, para abençoar a sua família. Aí o versículo 12 diz: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. O pequenino foi dito por Deus: você é um homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu. Você já percebe que ele não estava achando nada do que o anjo achava. Ele dizia: ai, Senhor meu, o que aconteceu, Senhor? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que os inimigos vieram, saquearam e tudo? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, ser livrados do Egito, porém agora, Senhor, o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha o 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Ele não se achava forte, ele não se achava capaz, mas ele estava ali, gerando comida para a família, fazendo com que a família estivesse a salva no meio de uma calamidade, no meio de uma guerra civil. E o anjo disse: vai nessa tua força e livra, não é só a sua casa, livra a Israel inteira. Marca aí na sua Bíblia para você ler em casa a história completa. Juízes, capítulos 4, 5, 6 e 7. Livra Israel das mãos dos midianitas.
porventura não te enviei eu? Versículo 15, e ele lhe diz: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Olha como é que era a percepção dele. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Versículo 16, tornou-lhe o Senhor, o anjo que apareceu para ele, a dizer assim, ó: já que eu estou contigo. O resumo dessa história foi o seguinte: o Gideão, ele tinha ali do povo de Israel 30 mil homens disponíveis. Aí ele chamou todo mundo: quem vai para a guerra comigo? 30 mil homens, dá para o gasto. Deus disse: não, eu não quero esses 30 mil. Vamos eliminar aí um monte dessas pessoas. Deus eliminou simplesmente 27 mil homens. Ele ficou com 3 mil homens. Ainda pensou assim: agora a coisa está feia, mas vamos lá. Eu mais 3 mil, vamos lutar contra os midianitas. Deus disse: calma aí, vamos passar outra peneira nisso aí. E ele acabou ficando com 300. A história famosa é essa: Gideão com mais 300 homens venceram os inimigos todos. Sabe que o potencial de cada soldado de Israel era como se ele tivesse a força de 1000 homens. Então eles lutavam como se tivesse, sabe, a força de 1000 homens. Então quando o anjo disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eu já fiz várias vezes esse cálculo matemático. Os 32 mil homens reduzido para 3 mil, depois para 300. É como se Deus pegasse o montante que eles tinham a seu favor e reduzisse a 1%. 1%. Talvez você pense que você vá vencer, que você vá conquistar, que você vá avançar, porque do que você programou, do que você conseguiu juntar, das pessoas que se conectaram a você, você pensa assim: poxa, já estou com 80% de potencial. Já estou com 90%. Eu queria 100%, mas já estou com 90%. Está tudo armado, tudo feito, tudo assinado, cheque, tem tudo. Eu estou com 90%. Talvez você pense que vai vencer porque chegou lá nos 90%. Ou então chegou nos 100%. Olha, todos os documentos saíram, tudo está pronto, eu agora já abri a porta, já constituí família, já fiz, aconteci, estou com 100% de segurança. Imagine se Deus pegar você nesse ponto dos 100% e disser assim: reduza isso a 1%. Você iria fugir da batalha ou iria enfrentar? Gideão enfrentou. Venceu a batalha, porque na verdade o Senhor estava dizendo assim, já que eu estou contigo. Então ouça a voz de Deus nesse momento, amado. Já que eu estou contigo lá no teu emprego, já que eu estou contigo lá no teu comércio, tudo vai dar certo. Já que eu estou contigo lá na tua família, ouça Deus falar: já que eu estou contigo lá nos teus estudos, lá nos teus empreendimentos, já que eu estou contigo, você pode ter 0,5% de chance de conquistar. Mesmo assim, o milagre de Deus vai acontecer. Já que eu estou contigo, tudo vai dar certo, porque é Deus quem nos capacita. É Deus quem nos capacita. Aleluia. Glórias a Deus.